astúcia do inimigo, todo ladrão que venga a usurpar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que nós outros tenhamos receptivo para receber aquilo que o Senhor tem para dar-nos hoje. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje sim. A pastora Naninha me chamou por la noite assim, prega amanhã. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, em cima da hora assim, mas daí eu pensei assim, eu vou esperar um pouco para responder, porque a gente não pode mentir, né? Então, porque eu não quero pregar. E quando a gente se coloca na posição, tem que obedecer, né? A voz de Deus. E aqui estamos, para a honra e glória do Senhor, amém? Eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia em Deuteronômio 5, 32 a 33, que o Senhor colocou no meu coração, para estar falando sobre escutar a voz de Deus. Como escutar a voz do Senhor? Como saber quando é Ele que está falando? Então, Deuteronômio 5, 32 e o 33 vai dizer assim. A minha Bíblia está em espanhol, então eu vou ler em espanhol. Mirá, pois, que hagais como Jeová vosso Deus os ha mandado. Não os aparteis à diestra nem à siniestra. Andar em todo o caminho que Jeová vosso Deus os ha mandado, para que vivais e os vaya bem, e tenhais largos dias em la tierra que haveis de possuir. Amém? Aqui Deus está falando com o povo de Israel, quando saíram do Egito. E Ele está falando assim que é para eles andar o quê? Por todo o caminho que Ele mandou. Né? O 33 está falando, andar em todo o caminho que o vosso Deus os ha mandado. Moisés, que é o portador da mensagem, ele está falando com o povo, todo o caminho. E não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Não desviar desse caminho que Deus já determinou para o povo. Aleluia. Né? Então Deus tirou o povo do Egito. E o interessante é que quando Deus tirou o povo do Egito, Ele não pegou o atalho. Ele pegou o caminho mais longo. Por que Deus pegou o caminho longo? Olha só o que diz. Um pouco mais em Êxodo 13, 17. Olha o que diz em Êxodo 13, 17. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Vai dizer assim: e logo que Faraó deixou ir o povo, Deus os levou por o caminho da terra dos... Não os levou, ó. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava perto. Porque disse Deus, para que não se arrependa o povo quando veja a guerra e se volta ao Egito. Meu Deus. O que quer dizer isso para nós hoje? O caminho perto, ele pode ser perto, mas você não está preparado para enfrentar as batalhas que vai aparecer nele. Meu Deus. Porque eles não estavam preparados para enfrentar a guerra com os filisteus. Eles iam voltar correndo para o Egito. Então eles tinham que ir pelo caminho longo para não voltar correndo. E veja que pelo caminho longo, mesmo assim, Israel, todo o caminho do deserto eles reclamaram. Eles quiseram voltar para o Egito. Então Deus conhecia o coração daquele povo. Deus conhecia o coração daquele povo que Ele tirou do Egito. Deus ouviu o clamor do povo. Eles queriam sair do Egito. Eles queriam ser libertados. Eles queriam ser um povo livre. Mas na primeira dificuldade que faltou água, eles reclamaram. Na primeira dificuldade que faltou comida, eles reclamaram. Eles falaram que era melhor estar onde? Lá no Egito, que tinha comida e água. Ainda que estava preso lá como escravo, mas eles acharam melhor estar lá. E isso que não tomaram o caminho mais curto. Isso que tomaram o caminho mais longo. Então Deus conhece o nosso coração. Deus conhece todo o nosso coração, o mais profundo e o oculto e o escondido. Aleluia! E às vezes nós mesmos não nos conhecemos. Às vezes nós mesmos achamos que nos conhecemos. Às vezes achamos que conhecemos o nosso marido. Os irmãos que conhecem as esposas, que acham que conhecemos nossos filhos. Meu Deus. E às vezes nos tomam de uma surpresa tão grande.
Um dia eu tinha uma amiga que era uma amiga de infância, alegre, feliz, e ela se suicidou, deixando 3 filhos. E ninguém acreditou, porque era uma pessoa alegre. Nos surpreendeu a todos. Então nós pensávamos que ela era feliz, mas ela não era. Então às vezes pensamos que conhecemos alguém, mas não conhecemos. Meu Deus. Só o Senhor conhece. Glória a Deus. Só o Senhor pode saber o que acontece dentro do nosso coração. Então esse povo, Deus falou para eles assim: não se desvie de todo o seu caminho. Quando somos chamados para servir ao Senhor, é traçado um caminho. É verdade. Porque Jesus é o caminho. Aleluia. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Quando eu aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu estou traçando um caminho. Aleluia. Porque a partir dali, Paulo, quando estava a caminho de Damasco para matar os cristãos, com uma carta dando total arbítrio para ele, liberdade para ele entrar nas casas e saquear e tirar as pessoas lá de dentro e matar, o que aconteceu? No caminho ele teve um encontro. Aleluia. No caminho ele teve um encontro com Cristo. E às vezes pensamos assim: eu não vou batizar porque eu não estou preparada. Eu não vou batizar porque eu tenho que estar bem com Deus. Você nunca vai estar bem com Deus. Sabe por quê? Porque é Deus que muda o nosso caráter. Não sou eu que mudo o meu caráter para servir a Deus. É Ele que me chama do jeito que eu sou. Glória. Me aceita do jeito que eu sou. Me ama do jeito que eu sou. E me traz para a presença dEle do jeito que eu estou. Glória a Deus. E aí, a partir desse momento que eu encontro a Cristo, o meu caráter vai mudar. Porque não há como você não ser semelhante a Cristo servindo a Ele. O apóstolo Paulo vai dizer que não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo diz isso. Por quê? Porque ele era aquele que perseguia. E agora ele era perseguido. Ele era aquele que corria atrás dos cristãos pensando que estava no correto. Porque ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia melhor do que nós as Escrituras. Porque ele era um estudante da palavra desde pequeno. E estudou com um dos maiores mestres, Gamaliel. E o que aconteceu? Ele, achando que estava certo, ele perseguiu os cristãos. Então, por mais que eu pense que eu sou entendedor da palavra, se não é o Espírito Santo, Aleluia. não adianta. Porque é o Espírito Santo que nos revela. É o Espírito Santo que nos revela o caminho. Então eu tenho que estar com o meu ouvido atento à voz de Deus, para entender quando Deus está falando no meu coração e quando Deus não está falando. E às vezes buscamos profetas. Meu Deus. Às vezes vamos à igreja atrás de profeta, para escutar profeta falar com nós. Só que sabe o que nós temos na nossa mão? Dia e noite a palavra de Deus. Aleluia. Ao nosso alcance. À nossa disposição 24 horas por dia. E às vezes Deus te quita o sono lá de madrugada, 3 horas da manhã. E você fica rolando na cama e não sabe o que fazer. Pega a palavra de Deus e abre ela. Meu Deus. E se você não entender, busca a direção do Espírito Santo, porque Ele vai te revelar. Amém. Porque o Deus que nós servimos é o mesmo de ontem, hoje e sempre será. Glória a Deus. Quem muda somos nós. Aleluia. Entende? Deus nunca vai mudar. E a palavra dele é simples. É como disse aqui no início. Não se desvie. Por quê? Porque se você não desviar, a tua guerra é a minha guerra. Diz Deus. Glória a Deus. O teu inimigo é o meu inimigo. Ai. Então aí eu entrego tudo nas mãos dele. Camarada. Porque se eu creio no Deus que tudo pode e tudo faz, por que eu vou querer fazer o meu jeitinho? Meu Deus. Por que eu vou querer fazer a minha tramóia? Por que eu vou querer ajudar Deus a fazer o que Ele tem que
fazer se ele não precisa da minha ajuda? É. E se eu não quiser fazer, ele vai levantar outro que faz. Meu Deus. Quer ver um exemplo claro disso? Saul foi ungido como rei. E na primeira oportunidade que ele teve como rei, obedecer a voz de Deus, que era o quê? Matar todo o povo amalequita. O que ele fez? Ele deixou o rei vivo e as criações deles também. Aí sabe o que aconteceu? Quando o profeta Samuel veio falar com ele: por que você fez isso, Saul? Ele disse assim: não fui eu, foi o povo que quis sacrificar a Deus. Mas Deus falou com quem? Com ele ou com o povo? Com ele? Não falou com o povo. Deus dá ordem a ele. Deus ungiu ele como rei sobre o povo. Meu Deus. E isso serve para nós, cristãos. Deus fala com nós. Esse povo que está aí fora não conhece a palavra. Meu Deus. Eu conheço, você conhece. Glória Porque a Deus. eu quero agir da mesma maneira que eles. Que diferença há entre o povo de Deus e o que não é? Aleluia. Que diferença há ao que serve a Deus e ao que não serve? Meu Deus. Porque eu vou trabalhar da mesma maneira que o outro. Porque eu vou fazer da mesma maneira que o outro. Ah, mas ele está me fazendo isso ou aquilo. Ele está me perseguindo no trabalho. Ele está me perseguindo. Então eu vou dar o meu jeitinho aqui, vou fazer a caveira dele, como diz no Brasil. E é isso a atitude de cristão? Não. É isso que o cristão tem que fazer? Agir? Não. Ele faz o quê? Ele dobra o joelho e ora. Aleluia. O cristão entrega na mão de Deus. Mas eu sei, a gente é humano. E a gente passa por determinada situação no nosso caminho que nos leva, às vezes, a querer agir, a querer tomar uma providência. E se a gente não está vigiando, porque a Bíblia diz vigiar e orar, Meu Deus. a gente cai na armadilha de Satanás. Porque a todo momento nós somos provados. 24 horas do nosso dia, a cada minuto. E não podemos vacilar. Porque ao nosso derredor está ele, tragando como um leão, querendo nos tirar da presença do Senhor, querendo nos desviar do caminho. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus é para que aquele estiver no caminho, ele não tem como pegar. Mas aquele que se desvia do caminho, sim. Aquele que se desvia do caminho, sim. Olha o profeta Balaão. Vamos abrir nossa Bíblia em Números 22, 21. Números 22, 21 e 22. Números capítulo 22, 21 e 22. E diz assim: assim Balaão se levantou pela manhã e enalbardou sua asna e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se incendiou porque ele ia. E o anjo do Senhor se pôs no caminho por adversário suyo. Aleluia. Iba, pois, ele montado sobre sua asna e com ele 2 criados suyos. Então Balaão levantou pela manhã, profeta de Deus, e ia. Mas por que Deus se irou com ele? Olha o que diz o versículo 20. E veio Deus a Balaão de noite e disse: se vierem a chamar-te estes homens, levanta-te e veite com eles. Pero harás lo que Deus te diga. Ele não esperou Deus falar com ele. Ele pegou e foi. Mas aí Deus, o anjo do Senhor, se apareceu, colocou no caminho de Balaão. Porque queria matar ele. Porque ele não escutou a voz de Deus. Temos que estar atento à voz do Senhor. Aleluia. Escutar somente a voz do Senhor. Aleluia. Não adianta, às vezes pensamos que o profeta está falando e não é de Deus. Porque, olha, o dom maior que temos que buscar nesse último dia é o dom de discernimento do Espírito. E se eu conheço a palavra, eu sei quando o profeta está falando de Deus ou não. Aleluia. Porque tudo que vem contra a palavra do Senhor não é de Deus. Aí está, Jesus.
que Deus falou não é dele. Se você for fazer algo que o profeta te disse, ora e pergunta ao Senhor, que Ele vai te mostrar. Ele vai te revelar a verdade. Porque Deus não é um Deus de engano. E tudo que nos traz tribulação na nossa vida não vem de Deus. É Deus. Porque o que vem de Deus é paz, é tranquilidade. Apesar de passarmos por luta e dificuldades no nosso dia a dia, com Deus a gente não se sente afligido. Porque o fardo de Cristo é leve e suave e agradável. Não é pesado. Porque Ele carrega com nós. Ou melhor, Ele nos carrega junto. Nas costas dele. Aleluia! Quando eu estou debaixo da vontade dele, Ele me leva. Ele não me deixa só. Então Balaão, ele pegou e não escutou a voz de Deus e quis tomar a atitude dele mesmo. Então quando você perceber uma coisa, olha só, vamos ler o versículo 30, o que diz assim, ó. Olha o que a jumenta começou a falar com Balaão. E olha o que ela disse. E a jumenta disse a Balaão: Não sou eu tu jumenta, sobre mim has cavalgado desde que tu me tens hasta este dia. Ou seja, quanto tempo tem que ele tem essa jumenta? Ele já não conhece a jumenta que ele tem? Ela quis dizer isso para ele. E acostumado a ser assim com você? E ele disse não. Ou seja, esse dia ela estava tendo um comportamento diferente. Porque ela era a jumenta de Balaão há muito tempo. Ele já conhecia a jumenta que ele tinha. Ela perguntou para ele assim: Você não me conhece? Eu sou aquela jumenta que você tem usado sempre. Acaso alguma vez eu me comportei assim? E ele responde para ela: Não. Então, o que nós aprendemos com isso? Que quando não tiver normal alguma coisa na nossa vida, algo está errado com nós. Não estamos escutando a voz do Senhor. Ou paramos de escutar, ou pensamos que escutamos e estamos seguindo o nosso caminho. E deixamos de ouvir a Cristo. Porque a própria jumenta é um exemplo. Nesse dia ela se comportou diferente, por quê? Porque o anjo do Senhor apareceu no caminho e queria matar Balaão, e ela via e ele não. Então o que acontece? Quando não tem alguma coisa normal na nossa vida que está saindo diferente da nossa vida financeira, da nossa vida profissional, da nossa vida familiar, que está acontecendo algo na nossa casa que não é normal, para. Aleluia! Para tudo, deixa aí e vai orar. Vai buscar o Senhor. Alguma coisa aconteceu no caminho. No meio do caminho alguma coisa aconteceu. E é isso que precisamos estar atentos. A voz do Senhor na nossa vida. Aleluia. Eu vou ler aqui Mateus 3:13. Mateus 3:13 até o 17, que fala sobre o batismo de Jesus. Ou melhor, eu vou ler o versículo 14. Jesus foi ser batizado por João, e olha o que João falou. Mas João se oponia, dizendo: Eu necessito ser batizado por ti, e tu vienes a mim? E Jesus respondeu: Deixa agora, porque assim convém que cumpramos toda a justiça. Então lhe derrou. João Batista era o profeta para preparar o caminho. Então foi revelado a João que quando chegasse a hora do Filho do Homem se revelar, ia aparecer, o próprio Deus ia revelar que era o Filho de Deus, que estava ali. E João sabia disso. E ele viu, quando Jesus veio até ele sabia quem era Jesus. Porque ele falou assim: Mas eu não sou digno de batizar o Senhor, quem tinha que me batizar era o Senhor, não eu. E aí olha o que ele vai falar mais à frente, no capítulo 11, o mesmo João 11, versículo 2 e 3. E ao ouvir João em la cárcere los hechos de Cristo, lhe enviou 2 de seus discípulos para perguntar-lhe: És tu aquele que havia de venir, ou esperaremos a outro?
Estamos falando do mesmo João Batista, o mesmo profeta, o que reconheceu Jesus quando batizou Jesus, e o de agora que mandou seus discípulos perguntar para Jesus se era ele mesmo o Cristo, o que havia de vir, ou se ainda tinha que esperar outro. O que aconteceu no caminho de João? Meu Deus. Ele esqueceu do que Deus falou para ele? Ele esqueceu do que ele viu quando ele batizou? Acontecem coisas no nosso caminho que nos vai tirar dele. Meu Deus. Que nos vai tirar do propósito de Cristo. E temos que tomar muito cuidado com isso. Porque acontece, as coisas vêm e nós temos que estar atentos. As lutas vêm para nos tirar do caminho, para nos desencorajar, para nos deixar fraco, para te dizer assim: você não pode, você não consegue. Você começou a servir a Cristo e vem tribulação. Olha, você não está no caminho certo. Você está enfrentando isso porque você está errada. Você está no lugar errado. E é isso que Satanás quer que você pense. Porque você acha que servir a Cristo é a mil maravilha? Não é. Não é. É uma vida cotidiana de luta e dificuldade. É Jesus. Todo o tempo. Nós enfrentamos luta. Mas o nosso refrigério é saber que Deus é conosco. Glória a Deus. Jesus. Nós não estamos sozinhos. E é por isso a importância de estar unido como igreja. Porque Cristo, ele veio buscar uma noiva adornada, preparada. Aleluia. E como é uma noiva preparada? Se ela não sabe nem o que é lutar pelo noivo. Que queremos ser a noiva, mas não queremos lutar pelo noivo. Queremos um casamento de graça. Quando o homem e a mulher vai casar e está namorando, eles vão se conhecer. Tem todo o preparo para o matrimônio. E por que com Cristo não tem esse preparo? É esse preparo que estamos tendo. Isso que passamos aqui na terra é um preparo para as bodas. Jesus falou sobre isso, sobre as bodas do Cordeiro. A noiva adornada que ele vem buscar, a noiva preparada. A parábola das 10 virgens se refere a isso também. As 5 prudentes e as 5 não prudentes. Por quê? As 5 prudentes tinham mais azeite que as 5 não prudentes. A das não prudentes acabou antes da hora do noivo chegar. Diziam que o noivo estava atrasado. Não, o noivo não estava atrasado. Elas que não levaram azeite suficiente. O azeite acabou. Quanto azeite você tem guardado? Meu Deus. O que você tem feito? Quais são os frutos? Qual é o nosso testemunho aí fora? O que estamos fazendo para ganhar almas? O que estamos fazendo com o que Deus nos chamou? Meu Deus. O que estamos fazendo com a palavra de Deus que aprendemos diariamente? O que estamos fazendo com o chamado de Cristo em nossas vidas? Com a nossa família, que ainda não conhece a palavra? Essa palavra fala primeiramente comigo. Porque a palavra, quando é revelada para a gente, fala com a gente diretamente. O que estamos fazendo? Qual a nossa prioridade na vida? É Cristo mesmo? Será que realmente priorizamos Cristo? Porque diz a palavra, né? Buscai a mim e o meu reino primeiro, e as outras coisas vão serão acrescentadas. Aleluia. Será que eu busco mesmo o reino de Deus em primeiro lugar em minha vida? Pergunta a você mesmo, no seu coração. Você tem buscado a Cristo? Ou você tem buscado suprir sua vida material? Meu Deus. Isso é forte, Jesus. Qual que é a prioridade na minha vida que eu tenho tido com Deus? Qual que é a prioridade? Eu falo que Deus é em primeiro lugar na minha vida, mas realmente eu faço isso?
Eu sou daquele, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Porque fácil é dizer. Difícil é eu fazer. Meu Deus. E às vezes eu quero criticar. Quero criticar o irmão, o jeito que ele faz, o jeito que ele anda, o jeito que ele trata as pessoas. Mas e eu? Jesus mandou tirar a trave do meu olho Meu Deus. para eu enxergar o que eu tenho feito. Olhar para dentro de mim. Porque, segundo Jesus, a sujeira não é o que está do lado de fora do copo, é o que está do lado de dentro. Meu Deus. Como é que está o seu copo? Olha para dentro de você. Para dentro do seu coração. Pede para Deus revelar o que está lá dentro, escondido ainda. Ai, Jesus. E vir afora. Então a pergunta que eu faço para os irmãos essa noite é: realmente nós temos priorizado a Cristo em nossas vidas? Ou nós temos priorizado o nosso trabalho, a nossa família? Deus, O que nós temos que ser consciente é que se Jesus não quiser, agora mesmo eu me caio aqui e não levanto mais. Que se Jesus quiser, eu posso parar num hospital daqui a pouco e ficar lá internada. E aí tudo para, o meu material tudo para. Porque às vezes passamos num hospital e não sabemos por quê. Mas Deus quer falar com a gente. Para que não é por aí. É bem assim, Deus. Obrigado. Reflete. E olha que ainda é um cuidado de Deus, porque Ele pode até tirar a nossa vida. E a chance que Ele nos dá todos os dias, quando levantamos da cama, de refletir e volver atrás e pensar: realmente eu tenho priorizado a Cristo em minha vida? Aleluia, Jesus. Tem misericórdia de nós, Deus. Ajuda-nos. Será que realmente eu tenho seguido a Cristo? É um momento de reflexão, irmãos. Realmente eu quero seguir a Cristo? Se você quer, então vamos seguir a Cristo. Aleluia. Vamos parar de olhar para o lado. Vamos olhar para frente. Tudo que você fez para trás ficou. A palavra diz: somos novas criaturas em Cristo Jesus. Glória a Deus. O que vale é de aqui para frente. Aleluia, Jesus. Cada dia temos uma oportunidade de voltar e fazer direito. Enquanto estamos nessa terra, há uma oportunidade. Depois que não estivermos mais, acabou a oportunidade. Verdade. Temos que aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá a cada dia. Cada dia recebemos algo de Deus. O que estamos fazendo com isso? Estamos buscando somente o quê? Viver essa terra aqui, o melhor dessa terra. É uma promessa de Deus que podemos viver o melhor dessa terra. Mas realmente isso importa? Realmente importa viver o melhor dessa terra? Se só isso importa para o cristão, então ele não crê na palavra de Deus. Porque o melhor dessa terra é só um complemento básico. O melhor para nós é o que está por vir. Aleluia. Essa terra é uma passagem muito rápida. Porque um dia para Deus são 1000 anos. Então é uma passagem muito rápida. E vamos ter toda a eternidade para adorar a Deus. Aleluia. E realmente eu me sinto feliz na presença de Deus? Glória a Deus. Porque se eu não me sinto feliz aqui na igreja ou em casa para adorar o Senhor, como que eu vou passar a eternidade adorando Ele? Oh, meu Deus. Aleluia. Como que eu vou passar a eternidade adorando a um Deus que eu não estou me agradando de estar na presença dEle? Que eu não estou servindo Ele com excelência nem aqui na terra. Que eu estou priorizando outras coisas, não Ele, meu Criador. Ou Ele é ou não é meu suficiente e único Criador? O único Deus verdadeiro. Aquele que mandou o Filho
que mostrou seu amor para conosco, quando não havia um justo sequer. E Ele entregou o Filho dele, o único Filho dele, sem pecado, sem mácula, para morrer por nós, derramar o sangue inocente, sacrificar uma carne inocente naquela cruz. Por quê? Por que Ele fez isso? Porque Ele nos ama. Amém. Independente do pecado que nós cometemos, Ele nos ama. Glória a Deus. O que nos separa de Deus não é, ou melhor, o que nos separa de Deus não seria nem Deus separa. Deus, Ele não olha os nossos pecados. Somos nós mesmos que damos as costas para Deus. Então não podemos dar as costas ao Senhor. Aleluia, Jesus. Temos que buscar a Ele mais e mais. E o cansaço vem. E as correrias do dia a dia vêm. E não é fácil. É muito difícil. Aí você pega o seu telefone para olhar alguma coisa, às vezes, da palavra de Deus. Por isso que é bom usar a Bíblia. Aí o seu telefone vem umas mensaginhas lá e já você tira todo o foco. Porque é isso que Satanás quer. Sabe por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Aleluia! Então, quanto mais eu ler a palavra, mais fé eu vou ter. E mais perseverança eu vou ter. Por que a fé é importante? Porque há dias maus. E se eu não estiver firme, eu caio. Então, por isso é importante estar lendo sempre a palavra, estudando a palavra. E se você não entende, busca quem pode te ajudar. Aleluia! Claro que o Espírito Santo é o primeiro, mas você pode buscar um irmão que entende mais. Porque eu aposto que ninguém que serve a Cristo vai se negar a falar da palavra de Deus. Em nenhum momento. A qualquer hora. Aleluia! Eu sou a primeira que amo falar da palavra de Deus. Aleluia! Eu passo a noite inteira falando de Deus. E amo. E não vejo nem o tempo passado. Porque eu amo falar de Deus. Amém. Porque é um Deus que tudo pode e tudo faz. Glória a Deus. Amém? Agora eu quero falar de outro exemplo de uma pessoa que escutou a voz de Deus. Abraão. Mas não vou abrir a Bíblia não. Abraão, Deus falou para ele sacrificar o seu único filho. Ele escutou a voz de Deus e obedeceu. E ele foi e subiu ao monte para sacrificar, ao monte Moriá, para sacrificar Isaac. Mas daí, Deus falou novamente com ele: não sacrifica. Agora eu pergunto aos irmãos: e se ele não tivesse escutado a voz de Deus? Já paramos para pensar? Ele escutou para Deus, quando Deus mandou ele sacrificar o filho dele. Mas e se ele depois, nesse caminho que ele foi sacrificar, ele deixasse de escutar a voz de Deus e sacrificava o próprio filho? Então, olha o exemplo que Abraão nos deixou. Ele escutou a voz de Deus sempre. Ele sempre obedeceu. Mesmo que quando Abraão saiu da terra, foi chamado. Quando ele foi chamado para sair da parentela dele, ele levou a Ló junto. Mas quando ele foi chamado para essa caminhada, Deus conhecia já o coração de Abraão. Mas Abraão não se conhecia. Então Abraão, ele passou a se conhecer. E quando ele conheceu a Deus, para ele não foi difícil ele sacrificar o filho dele. Porque quando Deus pediu, ele já matou no coração, diz a palavra. E sabe o que ele fez? Ele fez escondido de Sara. Porque ele sabia que ela não ia deixar. Ele pegou de madrugada e foi. E aí ele escutou a voz de Deus falando assim: Abraão, para. Aleluia. Então temos que saber escutar quando Deus fala para. Não precisa, não faça. Aleluia. Mas eu estou fazendo porque eu quero ajudar a obra do Senhor. Não faça nada para ajudar se Deus não te mandar. Porque quem somos nós para ajudar alguma coisa na obra? Porque nós temos um propósito que Deus tem para cada um de nós.
que Deus nos ha deixado. E se nós não fazer esse propósito que Deus nos disse, se você foi chamado para pregar, pregue, não cante. Se você foi chamado para cantar, cante, não pregue. Aleluia. Não queira fazer da sua maneira. Obrigado, Deus. Ouve a voz do Senhor. Aleluia. Porque senão o seu ministério morre. Porque você não está fazendo o que Deus te ordenou. Você está fazendo o que você acha que é melhor para Deus. E quem sou eu para achar o que é melhor para Deus? Quem sou eu para achar o que é melhor para a obra? Eu sou só mais uma. Porque Deus usou até a jumenta. Então Ele usa qualquer um que Ele quiser. Se nós não sermos usados por Deus, meus irmãos, não somos nada. Quem somos nós? Somos todos iguais. Só vai mudar o nível de profundidade que nós buscamos a Deus. Porque quanto mais eu busco a Deus, mais o Espírito Santo vai usando. Então depende de mim e de você. Buscar mais e mais a presença do Senhor. Aleluia. Eu quero ler com os irmãos Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Exemplo de obediência até a morte. Aleluia. E estando na condição de homem, se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente hasta a morte e morte de cruz. Esse é o exemplo que nós temos que seguir, Jesus Cristo. Se humilhou, se colocou na condição de homem, nosso parente e remidor, morreu por cada um de nós, obediente até o fim, porque ele disse: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Que possamos dizer isso ao Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Olha o que diz Provérbios 16:1. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Provérbios 16, 1. Do homem são as disposições do coração, mas de Deus és a resposta da língua. Aleluia. Eu planejo, eu sonho, eu penso que sei, mas a resposta, a palavra final é de quem? De Deus. Aleluia. A palavra é dele. Eu posso pensar e fazer tudo o que eu quiser. Só vou pensar. A hora que ele dá uma rasteira assim, ó. Agradeça ao Senhor quando ele te dá uma rasteira. Porque ele só castiga os filhos dele. Então, quando somos cortados, podados, ainda estamos no caminho do Senhor. Aleluia. Porque ele só castiga os filhos dele. Então, que nós possamos deixar tudo nas mãos de Deus. E viver segundo e debaixo da vontade dele. Aleluia. Amém? Jesus, amém, Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém? Aleluia. Amém. Bueno, la palabra